Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos diante de nós com mais uma lição bíblica da Escola Dominical, a lição de número 10. Tem por título a intercessão pelos Efésios. Estaremos estudando essa lição, dando sequência ao tema Igreja Eleita. Nosso textuário está em Efésios 3, 14 e 15. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Verdade prática, devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Inicialmente, temos a dizer que todos nós somos intercessores, temos essa tarefa, essa missão divina, de sermos sacerdotes de Cristo aqui na terra. Sacerdócio esse decorrente do sacerdócio de Cristo por nós. Assim como Jesus Cristo nos representa diante do Pai, a Igreja representa todos os homens, a humanidade toda, diante de Deus, na presença de Cristo. Meus amados irmãos, é um privilégio então podermos nos colocar para interceder, para orar por outras vidas, por outras pessoas e também de maneira própria, orarmos uns pelos outros. O próprio apóstolo aqui, que faz esta oração em favor dos Efésios, ele também pede a oração dos Efésios, por ele, pelo seu ministério, pela sua vida. Nós vamos ver isso já no final da carta, no capítulo 6. Muito bem. Então, o textuário da lição, que é o nosso texto base principal, por causa disso, dizia Paulo, por causa disso, o quê? Daquilo que ele viria a citar na sequência. Ele dizia, me ponho de joelhos perante o Pai. Então ele se dobrava, ele dobrava os seus joelhos. Vamos dizer assim, é a posição mais comum para os que clamam, para os que oram, para os que intercedem. É claro que Deus não se limita a ouvir as nossas orações, receber a nossa adoração de joelhos, de pé, sentado, deitado, em outra posição. Ele também recebe a nossa oração, mas a posição mais comum é de joelhos, quando nós nos dobramos e numa atitude física demonstramos a nossa dependência, nosso reconhecimento de que Deus é o Senhor e nós somos seus servos. Então ele se punha de joelhos e ele dizia mais, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Sim, meus irmãos, nós recebemos o nome de Deus. Nós temos agora o dever de reverenciar este nome, de honrar este nome. Aliás, um dos mandamentos dos 10 nos diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Na oração chamada dominical, o Senhor ensina aos seus discípulos a respeito do modelo de oração. E ele diz inicialmente, quando orardes, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Então, essa invocação nos mostra que nós recebemos em nossa vida o nome do Pai, o nome de Deus. E devemos, ao tomar e ao receber
honrar este nome. Na sequência, o Senhor diz: santificado seja o teu nome. Então, esse nome precisa ser santificado em nossa vida. O salmista, ele já disse no passado, nos Salmos: Senhor, se eu observar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Deus, Ele ouve as orações daqueles que se colocam na sua presença, reconhecendo, né, o seu senhorio e também a sua necessidade da presença e do amor do Senhor, do poder do Senhor. A verdade prática nos diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos com poder de Deus. Vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então, esse é o objetivo, certo, das nossas intercessões. Aliás, só recordando que essa intercessão originalmente foi de Paulo em favor dos Efésios. Logo, nós podemos aplicar de imediato que essa intercessão de Paulo aplica-se também a nós. Aliás, nós recebemos, através de Jesus Cristo, João capítulo 17, a sua intercessão ao Pai em nosso favor. Certo? E agora devemos interceder também pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Ok? Tudo isso, meus amados irmãos, primeiramente, o que eu quero dizer é que todas essas finalidades primeiramente se aplica a nós mesmos. Nós precisamos ser fortalecidos de poder. Nós precisamos viver em comunhão e exercitar o amor de Deus em nossa vida. E assim fazendo, orarmos uns pelos outros nestes mesmos propósitos, em nome de Jesus. Muito bem. Efésios, a leitura bíblica está em Efésios 3, 14 ao 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A família de Deus é uma grande família. Inclui-nos a todos nós hoje, nesse presente momento, e em nossa congregação local. Mas inclui todos ao redor do mundo, crentes verdadeiramente em Cristo Jesus, nascidos de novo, em comunhão com Deus. E inclui também todos aqueles que já passaram por esta terra e estão agora guardados no paraíso, aguardando, esperando a ressurreição, a primeira ressurreição, que se dará no arrebatamento da igreja. Inclui também os seres angelicais. Todas essas pessoas fazem parte da família de Deus, seres angelicais, não é? Que estão na presença do Senhor. Glória a Deus. Então, toda a família nos céus e na terra toma o nome. Agora vem os objetivos de Paulo nesta oração. Vale recordar que Paulo já faz uma primeira oração aqui na Epístola aos Efésios, no capítulo de número 1, versículos 16 até o 23, quando ele expressa: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E agora, no capítulo 3, versículo 16 a seguir, até o final do capítulo, ele faz uma segunda oração, uma segunda intercessão pelos Efésios. E estamos baseando o nosso estudo desta lição 10
neste texto bíblico, nesta oração. O primeiro tópico nos diz assim: corroborados com o poder do Espírito. Então, é a primeira parte, é o primeiro momento da sua oração, era essa: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então nós vemos que esta oração, ela tem uma finalidade, ela tem um propósito. Aliás, as nossas orações precisam sempre ter finalidades, ter propósitos. E ele declara aqui no versículo 16: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. Essa palavra corroborados quer dizer fortalecidos, capacitados, revigorados com o poder de Deus na vida do salvo. Nós precisamos desse revigoramento constante. Em outra parte dos escritos de Paulo, segundo aos Coríntios, ele chega a dizer que o homem exterior, ele se desgasta, mas o homem interior, ele se renova dia após dia. Sim, meus irmãos, nós precisamos ser renovados, revigorados, dia após dia, até que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. E para sermos renovados dia após dia, precisamos do poder, buscar o poder de Deus dia após dia. O versículo diz: vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O homem interior se refere à nossa alma e ao nosso espírito. O corpo que é exterior, ele se desgasta, mas a alma e o espírito, eles precisam ser renovados, vivificados pelo poder de Deus. Não podem desfalecer, não devem desfalecer. Nós não podemos desfalecer, nós precisamos ser fortalecidos, ser renovados. Precisamos deixar que o Espírito Santo faça esta obra divina, gloriosa em nossa vida, dia após dia. Para isso, vamos buscar, vamos clamar por nós, clamar por nossas famílias, clamar pela igreja do Senhor, pelos servos do Senhor. Vamos clamar ao Senhor dia após dia para continuarmos sendo sustentados pelo poder de Deus. Muito bem. Esse é o primeiro ponto, né? Corroborados com poder no Espírito. As riquezas, o subponto 1, falam das riquezas da sua glória. Nós tratamos das bênçãos nas primeiras lições, as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? E nós tratamos desse assunto. O subponto 2, fortalecidos com poder, né? Na lição está assim: Paulo ora para que a igreja fosse continuamente revigorada com poder. E também que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. Glória a Deus, né? As coisas que o ouvido não viu, que o olho não viu, nem que subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E o ponto 3, habitados por Cristo. Então, fortalecidos e revigorados com poder, nós passamos a ter condições de ser continuamente
habitação, morada de Jesus Cristo, morada de Cristo, pela fé em os nossos corações. Glória a Deus. Amados irmãos, voltando à segunda parte da nossa lição de número 10, na carta aos Efésios, nós deparamos com o tópico arraigados e fundados em amor. Recapitulando o ponto anterior, falamos sobre a habitação de Cristo em cada crente, pela fé. Habitação que deve ser uma habitação permanente, continuamente. Quando Paulo ele fala para que Cristo habite pela fé em vosso coração, ele estava falando a respeito dessa constante habitação, dessa constante presença de Cristo nos corações dos crentes efésios. Consequentemente, nos nossos corações nos dias de hoje. Deve ser o nosso empenho, a nossa busca constante da comunhão com Jesus. Quanto mais estreita a comunhão, maior a expressão de Cristo através de nossas vidas. Pois bem, aí o ponto 2 trata, podemos dizer assim, do terceiro ponto a respeito da oração de Paulo pelos Efésios. O terceiro ponto qual é? Arraigados e fundados em amor. O versículo de número 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. Glória a Deus. Pois bem, a vida cristã, ela é permeada, ela é determinada. Ela deve ser vivida de maneira sobrenatural. Primeiramente, pelo poder de Deus atuando em nosso ser interior, para que sejamos levados a expressar Cristo ao mundo e, consequentemente, vivermos dentro da esfera da virtude maior, que é o amor. Olha que Paulo, ele primeiramente referiu-se à fé, e na sequência ele traz o amor, porque a nossa fé, nas palavras de Tiago, ela precisa ser demonstrada através das obras de amor. Nós nascemos de novo, o Senhor nos fez novas criaturas para que pudéssemos abundar nas boas obras, nas obras de amor. Então, a sequência desta oração não podia ser diferente, a não ser uma convocação, desafio de Paulo, de Deus através de Paulo, né, para as nossas vidas, para que possamos fazer valer a vida, a essência de Deus através da nossa vida, não é? Porque está escrito que Deus é amor. Então, ao expressar o amor de Deus através de nós, nós estamos expressando o caráter de Deus, porque Deus é amor. Nós não podemos fazer isso de nós mesmos. Por mais esforço que fizermos, que empenharmos, sem termos sido nascidos de novo, sem estarmos cheios de Deus, do Espírito de Deus, nós não poderemos expressar este amor. Mas uma vez nascidos de novo, uma vez a habitação de Cristo, cheios do Espírito Santo, nós temos total e plena condição de expressar o amor de Deus através da nossa vida. E é esse o propósito desta oração de Paulo. Esse é o propósito de Deus para a vida da igreja na terra, que sejamos, cada crente, expressão do amor de Deus, e que a igreja como corpo
seja a expressão do amor de Deus. Muito bem. Então esse é o propósito, meus amados irmãos, não é? Nós sabemos que verdadeiramente amar é um desafio. Verdadeiramente amar extrapola ao entendimento, extrapola a lógica humana. Tanto é que ele ainda cita aqui: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede, que supera, que ultrapassa todo o entendimento, toda a mente. Então ele traz essa citação, né? No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, conhecido texto da Bíblia, texto áureo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Note a expressão, tal maneira, ou seja, escapa à nossa visão humana, escapa ao nosso entendimento racional. O amor de Deus em nós e através de nós, ele é uma qualidade, uma virtude que vem de Deus, vem de cima, vem do alto, e ele é expresso em nossa vida de maneira poderosa, de maneira sobrenatural, que escapa ao entendimento racional do ser humano. Então nós precisamos viver este amor. E para viver este amor, né, é preciso uma decisão da vontade. Sim, uma decisão da vontade. Ok? É preciso realmente nós exercitarmos a nossa decisão, o nosso livre-arbítrio para expressar o amor de Deus, expressar aquilo que Ele nos deu, né? É preciso nós decidirmos fazer isso. E assim fazendo, nós vamos crescendo no Senhor. Vamos sendo arraigados cada vez mais, cada dia mais, na vontade de Deus. Vamos sendo edificados, fundados, fortalecidos, vamos amadurecendo, né? Vamos amadurecendo, vamos ficando como aquela casa citada por Jesus no final do Sermão da Montanha, a casa edificada sobre a rocha, quando aquele homem cava bem fundo o fundamento, né? E ao vir as intempéries da vida, aquela casa não cai porque está edificada sobre a rocha, em nome de Jesus. Então esse é o propósito de Deus para a vida da igreja, para a nossa vida, né? Que cresçamos, que vamos adiante, em o nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.